E aí galera, espero que esteja tudo muito bem com vocês. Novamente seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. E no vídeo de hoje nós vamos falar de funções em Python. O que é uma função? Para que serve uma função? E para melhor discorrer sobre esse tema, nada mais justo do que irmos já para o ambiente do Jupyter Notebook. Te vejo lá! Fala pessoal, então vamos nós aqui já no ambiente Jupyter Notebook falar desse tema tão importante dentro do Python, que é a função. Funções, em Python são blocos, coleções, códigos, instruções de comandos, que são reutilizáveis e são aplicados aí para tarefas específicas no Python. E qual que é a grande vantagem de se utilizar essas funções? É que, primeiramente, ela simplifica, o processo, simplifica os códigos, deixando ele mais legível, permitindo que você escreva aí uma série de comandos dentro de um bloco e que você reutilize ele quantas vezes necessário ao decorrer aí do desenvolvimento do seu código que você estiver fazendo. Isso torna ele mais clean, mais limpo e mais fácil de manutenção e mais fácil de entender. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você estiver desenvolvendo um código específico, por exemplo, para uma aplicação que você esteja envolvido, e nesse código há necessidade de você utilizar linhas de comandos, vamos dizer um laço for ou uma instrução condicional, por várias vezes no seu código, ao invés de você ficar colocando esses códigos inúmeras vezes, você cria uma função, determinando todos esses comandos, e toda vez que você precisar utilizar esses códigos, você chama essa função e você vai ver que o seu código está mais clean. E pensando em manutenção, quando você precisar fazer uma alteração ou um incremento aí na sua função, você faz apenas na função e todo o seu código, automaticamente será aí impactado por essa modificação. Para exemplificar, vamos aí já partir para a programação. Então vamos falar aqui a função, ela começa, com a palavra def, que é de definir, defina, e na sequência você vai dar um nome para sua função. Aqui eu vou colocar minha função para exemplificar. Eu não coloco acentuação, tá pessoal, no nome das funções, isso é muito usual dentro da programação. Na sequência abrimos e fechamos parênteses. Dentro desse parênteses pode ou não ter parâmetros específicos. Ao longo da aula vocês vão ver aí alguns parâmetros que vão ser considerados e vocês vão compreender melhor. Então primeiramente inicia a função com a palavra def e na sequência você dá um nome para sua função. Esse nome pode ser um nome que vocês quiserem, tá? A recomendação que a gente faz, sempre coloque um nome que deixe aí, uma forma intuitiva do que essa função ela faz. Por exemplo, se você vai fazer uma soma, você pode pôr o nome da função de somar, pode pôr o nome da função de soma. Se você for fazer uma multiplicação, você pode pôr o nome da função de multiplicar. Sempre por recomendação a gente orienta aí colocar um nome, o mais intuitivo possível do que a função ela vai fazer. Então aqui a gente colocou o def para iniciar a abertura da função, depois a gente coloca o nome e dentro do parênteses tem a necessidade de parâmetros ou não. Nesse primeiro momento não vou colocar o parâmetro, mas para exemplificar essa função, e na sequência depois vocês vão ver aí outros comandos. E dando andamento, vamos colocar dentro dessa função, primeiramente vamos dar o print, vamos falar essa é a primeira linha do comando, e depois também vamos colocar uma segunda instrução, vamos colocar outro print aqui, essa é a segunda linha do comando. E aqui vamos colocar fora da nossa função um print, isso não pertence à minha função. O que eu estou querendo dizer com esse comando aqui, pessoal? Então nós definimos a nossa função, demos o nome. Quando nós demos um enter depois dos dois pontos, ele cria automaticamente uma indentação. Uma indentação nada mais é do que uma lacuna, um espaço que mostra aí para o Python que tudo que tiver dentro desse espaço, dessa indentação, ele pertence à função. Então, para esclarecimento, esses dois comandos aqui, eles pertencem à minha função. E o print abaixo, obviamente, ele não pertence à minha função. Outro ponto importante, quando você executa uma função assim que você cria, ela não retorna valor nenhum. Ela simplesmente, ela ativa aquela série de comandos que foi aqui. Print, essa é a primeira linha de comando.
comando, print essa segunda linha de comando, então ele está ativo, e para que ele exiba algum resultado é necessário você fazer a chamada dessa função para que ela execute e te traga um resultado. Então vamos executar esse comando, você vai ver que ele exibiu único, exclusivamente, isso não pertence à minha função. Por quê? Como eu disse, a indentação, ele está fora da indentação da minha função, então por isso que ele exibiu. Então agora vamos chamar, de fato, como que a gente chama a nossa função? Simplesmente chamando ela pelo nome, minha função, abre e fecha parênteses, e quando a gente executa, ele vai mostrar essa é a primeira linha do comando, essa é a segunda linha do comando. Um ponto legal da função, como eu disse no início, você pode usar ela em vários trechos do seu código. Para exemplificar, vamos aqui executar várias vezes esses comandos, 1, 2, 3, vocês vão ver que ele vai executar esse código 3 vezes. Agora, dando andamento, a gente vai mostrar uma outra forma aí de aplicar a função. Por exemplo, vamos usar aí uma instrução condicional, o nosso if, para fazer aí uma função, e sempre que necessário, a gente chama esse if. E para o exemplo do if, pessoal, vamos considerar esse exemplo que eu mencionei aqui em cima, criar um comando para que monitore a entrada e saída de funcionários de uma empresa, Então vamos verificar se ele entra de manhã, à tarde ou à noite, Então quando ele passar o crachá na catraca, a gente vai saber se ele passou de manhã, ele passou à tarde ou ele passou à noite. Lembrando aí que isso é só um exemplo didático, para poder mostrar para vocês aí qual que é a finalidade da função dentro aí de um contexto de funções. E como que a gente vai fazer essa verificação? Vamos criar uma função, lembrando que inicia pela abreviação de def, de definição, e para criar um nome para essa função, como eu vou monitorar entrada e saída, a gente cria uma função com esse nome, deixando intuitivo aí quando a gente precisar chamar. Vamos colocar entrada, underline, saída, vamos abrir o parênteses. Agora entra aquele ponto que eu mencionei lá em cima, que pode ter parâmetros ou não. Aqui no caso a gente precisa do parâmetro. Qual o parâmetro que a gente precisa para que a nossa função ela trabalhe, ela funcione de acordo com as instruções que vocês vão ver que eu vou determinar aí, que é a estrutura condicional. Então vamos colocar a hora. Eu preciso da hora para que seja feita essas instruções. Ô Lúcio, quando eu colocar a hora ali dentro, significa que tem que ser sempre hora? Não, poderia ser X, poderia ser Y, poderia ser Lúcio, poderia ser qualquer outro nome. Porém, a gente coloca sempre os nomes intuitivos na função para que quando você fazer a chamada, você saber aí do que se trata essa função. Então vamos iniciar aí a nossa estrutura condicional, e quando eu teclo Enter após 2 pontos, você vê aí que ele já indenta o código. Então tudo que eu digitar daqui para frente está dentro da função entrada e saída. O primeiro ponto, if, hora, for maior que 0, end, hora, menor que 12, 2 pontos, o que você quer que aconteça? Vamos dar um print aqui falando que o funcionário passou na catraca na parte da manhã. E se ele passar depois do meio-dia? Vamos colocar o nosso elif. Elif, hora, for maior que 12. End, hora, for menor que 18. 2 pontos. O que você quer que aconteça? Vamos printar aqui que o funcionário passou na catraca na parte da tarde. Depois vamos verificar elif. E para finalizar, pessoal, se ele não passou das meia-noite ao meio-dia e não passou do meio-dia às 6 da tarde, então ele passou no horário da noite. Lembrando que essa função ela é aplicada quando a pessoa passar o crachá. Então, else, nós colocamos aqui, print, o funcionário passou na catraca na parte da noite. Então, essa é a nossa função. Então, o que ele vai retornar? De acordo com o horário que ele passar ali, ele vai trazer um resultado se o funcionário passou de manhã, à tarde ou à noite, tá? Isso aqui é um exemplo, tá? Mas você poderia fazer outras análises, por exemplo, que ele passou na parte da manhã, trazer o horário que ele passou, o horário que ele saiu, se é entrada ou saída. Isso aqui é mais evento didático. Agora vamos então executar esse comando para que seja ativada a nossa função. Então nossa função ela está ativada, não vai retornar nada nesse momento, porque a gente simplesmente falou para a função o que eu quero que ela execute, quando ela for chamada, e na sequência a gente vai chamar ela aí mais à frente. Então vamos definir uma variável chamada hora para simbolizar o horário que o funcionário passou na catraca. Então, inicialmente vamos colocar aqui as 14 horas e agora nós vamos chamar a função. Então, como que eu chamo essa função? Nada mais, nada menos do que chamar o nome dela em entrada e saída, porém, dentro do parênteses, eu preciso passar aqui um parâmetro que foi definido na criação da função, que é a hora. Então, aqui a gente coloca a hora, que nada mais é que essa variável. E quando nós executamos
executarmos o nosso comando, ele vai falar que o funcionário passou na catraca na parte da tarde. Pô, legal! Então essa função funcionou perfeitamente. Então vamos fazer mais alguns testes, verificando se ele passou na parte da manhã. Então quando eu executo, ele vai falar para mim que o funcionário passou na parte da manhã. Lembrando que eu coloquei 6 horas aqui. E para finalizar, vamos colocar aqui as 20 horas para ver se o funcionário passou no horário da noite. E quando a gente executa esse comando, o funcionário passou na catraca no horário da noite. Beleza, pessoal? Então aqui dá para você ter uma noção bem legal de qual é o papel da função. Então uma vez que você cria, você lista para ela todos os comandos que você quer que ela execute e na sequência você faz a chamada dela. E agora a gente vai também mostrar para vocês como colocar um laço for dentro da função. E para isso vamos iniciar a criação da nossa função com a abreviação de def, de definição, e aqui vamos dar o nome de cumprimento, né? O que seria esse cumprimento, né? Como eu vou usar essa função para cumprimentar as pessoas através de uma lista, vocês vão ver mais para frente, né? Que eu criei uma lista de nomes e a gente vai aplicar essa função nessa lista, tá? E quando a gente dá os 2 pontos e dá um enter, o Python já identa, né? Para falar para você que tudo que você redigir daqui para frente ele está dentro da função cumprimento. Então vamos iniciar o laço for daqui para frente para fazer uma varredura sempre que ele pegar uma lista, ele aplicar aí um cumprimento. Então for pessoa in pessoas, 2 pontos, o que eu quero que ele faça? Printa para mim, vamos chamar o fstring, né? Primeiramente, olá, tudo bem com você? E na sequência abrimos e fechamos chaves e colocamos aqui a nossa variável pessoa que será percorrida dentro da nossa lista. Vamos fechar o aspas e na sequência vamos ativar essa função. Beleza, não deu nenhum erro, vamos fazer a chamada dessa função. E para chamar essa função, vamos pegar essa lista de nomes, tá? E colocar aqui embaixo e na sequência vamos fazer a chamada. Um ponto importante, pessoal, conforme dito aí nos exemplos anteriores, né? Aqui eu coloquei pessoas para deixar intuitivo esse parâmetro para que você sempre faça a varredura de uma lista de pessoas, tá? Da mesma forma que o nome da função, para sempre que você for cumprimentar uma pessoa ou alunos ou funcionários, você tem em mente que você vai precisar aí de parâmetros de uma lista de pessoas, tá? Mas não necessariamente precisa ser uma variável chamada pessoa. Aqui no nosso exemplo eu usei nomes, né? Então nomes, Alice, Bob, Carol e David, e agora vamos fazer a chamada dessa função. E para chamar, chamamos ela cumprimento, abrimos o parênteses e colocamos a nossa lista. E quando nós executarmos esse comando, ele colocou aí, olá, tudo bem com você, Alice? Tudo bem com você, Bob? Tudo bem com você, Carol? E tudo bem com você, David? Ele ficou junto ao final porque eu não deixei um espaço aqui depois do você. Então quando a gente refazer esse comando, você vai ver que está muito bem aí conforme. Beleza, pessoal? E quando você fala em função, você pode criar uma variedade muito grande de funções, né? Aqui a gente vai usar uma função para fazer o dobro de um número, por exemplo, né? E aqui a gente vai ter aí um elemento que a gente não mencionou até agora, que é o return, que é usado aí para retornar resultados específicos. Então ali você cria suas instruções e no final você usa um return para fazer uma operação matemática, para criar uma função, para fazer o que você quiser, né? De forma específica. Então a gente usa aí o incremento do return. Então vamos criar uma função aqui agora, def dobrar. Então intuitivamente você sabe que ela vai fazer o dobro de um número. E como parâmetro podemos colocar aqui um valor. E na sequência vamos colocar 2 pontos e dar um enter. Daqui para frente tudo que tiver indentado aqui vai estar dentro da função dobrar. E nessa função dobrar a gente já usa direto o return, né? Que vai fazer o quê? 2 vezes o meu parâmetro valor. E esse valor ele é tratado da mesma forma que foi mencionado anteriormente. Não precisa ser necessariamente uma variável com nome valor. De repente você vai estar fazendo uma varredura em um conjunto de dados, trazendo esse conjunto de dados e aplicando essa função nesse conjunto de dados. Então vamos executar essa função para ativá-la e na sequência a gente chama essa função pelo nome, né? Dobrar, e o parâmetro que a gente coloca nada mais é do que o número. Vamos colocar aqui o número 100. O dobro de 100 é 200, beleza? Então vamos colocar o dobro de 10 é 20, beleza? Da mesma forma a gente pode criar uma função de soma, né? Vamos iniciar def soma e aqui a gente também coloca valor 1 e valor 2. Como a soma ela precisa de 2 valores, então a gente define como parâmetro da função valor 1 e valor 2. E qual seria o return? Então vamos dar os 2 pontos aqui, return valor 1 mais valor 2, certo? Vamos executar. Opa, deu um erro porque eu separei o 2, beleza? Vamos executar essa função e quando a gente executa não deu mais nenhum erro, vamos chamar ela aqui embaixo. Então para chamar, chamamos pelo nome, soma, vamos colocar 10,20. Quando executarmos esse comando é 30, porque lembrando
lembrando que a nossa função, ela pede o valor 1, o valor 2 e o return, que requer um resultado específico, vai fazer a soma do valor 1 mais o valor 2. Da mesma forma, podemos colocar aqui 20,120. Quando executarmos esse comando, 140. Da mesma forma, vamos aplicar aqui para multiplicação, tá? E a multiplicação também vamos precisar de dois valores, valor 1 e valor 2, certo? Vamos dar os dois pontos e o return nada mais é do que valor 1 vezes o valor 2. Vamos executar essa função, não deu nenhum erro, vamos fazer a chamada. Multiplicação 10,2. Então, 10 vezes 2, 20. Só refazendo aí a leitura da função, cria uma função def, iniciando pelo def para chamar, né, para definir como uma função, que ela pede como parâmetro o valor 1, valor 2, e o return requer um resultado específico, onde vai ser feita a multiplicação do parâmetro que é o valor 1 vezes o parâmetro 2, que é o valor 2. Quando a gente chama, coloca aqui os valores que a gente quer fazer a multiplicação, ele retorna para a gente aí o resultado de 20, que é 10 vezes 2. Então, se você colocar 5 vezes 2, vai dar 10. Da mesma forma, vamos aqui também complementar essa aula, def subtração, e o que a subtração pede? A mesma coisa, valor 1 e o valor 2. Quando inserimos dois pontos e teclarmos Enter, ele indenta a nossa função, e o return vai ser o valor 1 menos o valor 2, certo? Vamos executar essa função, não deu nenhum erro, vamos fazer a chamada da função. E como que é feita a chamada? Pelo próprio nome, subtração 100,20. Então, 100 menos 20, 80. E para fecharmos essas funções que a gente utilizou aí de operações matemáticas, vamos fazer a mesma aplicação para a divisão, tá? Vamos iniciar a nossa função com def e vamos colocar divisão. E agora, como parâmetro, nós vamos definir numerador, vírgula, denominador. Então, assim, a gente vai fazer um incremento aqui que sempre que o denominador for zero, essa multiplicação ela vai dar erro, né? Ela vai retornar impossível. Não tem nenhum número que seja divisível por zero. Então, vamos inserir os dois pontos, teclar Enter e vamos já aplicar uma estrutura condicional para verificar se o valor do denominador é zero. E se for zero, a gente já retorna aí que é impossível esse cálculo. Então, if denominador for diferente, que é uma exclamação igual de zero, o que eu quero que ele faça? Que ele aplique para mim a divisão, que nada mais é que o return numerador dividido pelo denominador. E caso ele seja igual a zero, ele vai ter que gerar aí um erro no nosso sistema falando que é impossível. Então, else, dois pontos, return, não é possível divisão por zero. Então, vamos executar essa função para ativá-la e na sequência vamos fazer a chamada. E para chamar, basta colocarmos o nome da nossa função, divisão, e o que ela pede? Dois parâmetros. Então, para testar, vamos colocar aqui 15,3. Em tese, 15 dividido por 3 vai ter que dar 5. E quando a gente executa esse comando, nós temos o valor de 5. Agora, para estressarmos a possibilidade do denominador ser um valor nulo, um valor zero, e gerar esse erro, vamos fazer a divisão de 15 por 0. E quando executamos esse comando, ele retorna para a gente que não é possível divisão por zero. Beleza, pessoal? Encerramos aí então essa parte de funções. Então, vocês viram aí que é bastante simples, tá? E para fechar com chave de ouro, nós vamos criar aqui uma calculadora, criar uma função, né? Uma calculadora para calcular o IMC das pessoas, né? Se a pessoa está acima, está abaixo. Na verdade, vamos criar duas funções. A primeira para fazer o cálculo, né? Esse daqui foi tirado de um site da internet. E na sequência classificar se a pessoa ela está no peso normal, se está acima do peso, se tem obesidade grau 1, obesidade grau 2 e assim sucessivamente. O memorial de cálculo aqui, nós temos aqui que o cálculo do IMC nada mais é do que o peso dividido pela altura elevado ao quadrado. Então, vamos dar andamento criando aqui a função para calcular o IMC. Então, vamos iniciar pela abreviação def, de definição. Vamos chamar aqui o nome de calcular underline IMC e como parâmetro teremos que fornecer o peso e a altura das pessoas. Dois pontos. E o return nada mais é do que o cálculo que a gente definiu aqui em cima, que é peso dividido pela altura elevada ao quadrado, né? Lembrando que esses dois asteriscos é uma função exponencial, né, que eleva ali o valor da altura ao quadrado. E na sequência, pessoal, vamos criar uma função def para classificar a categoria da pessoa baseado no seu IMC. Então vamos chamar o nome da função de classificar, que ela precisa de um parâmetro que é o IMC. Dois pontos.
Na sequência, vamos iniciar aí a nossa estrutura condicional para verificar, né, em qual range está o valor daquele IMC calculado, beleza? Para isso, vamos if IMC for menor que 18,5, eu quero que ele me dê um return de abaixo do peso. Elif, né? Então vamos verificar aqui se ele está entre 18 a 24. Então vamos colocar aqui 18,5 menor ou igual ao IMC, que é menor do que 24,9. Né? Eu quero que ele dê um return de peso normal. Elif, agora nós vamos verificar se ele está entre 25 a 29. Então, se ele estiver 25 menor ou igual ao IMC, que é menor que 29,9, o que ele vai retornar? Return acima do peso. Elif novamente, agora vamos verificar o range de 30 a 34,9. Então, se ele for 30 menor ou igual ao IMC e menor que 34,9, 2 pontos, o que ele vai retornar? Obesidade grau 1. Obesidade grau 1. Elif novamente, agora vamos verificar de 35 a 40. Então, 35 menor ou igual ao IMC e menor que 40, 2 pontos, return, obesidade grau 2. Else, 2 pontos, e se for acima de 40, vamos dar um return, obesidade grau 3. Beleza, pessoal? Então assim nós criamos as nossas duas funções, uma que vai calcular o IMC e a outra que vai calcular aí, a que vai classificar, né, qual que é a categoria que a pessoa está, se ela está abaixo do peso normal, acima do peso, obesidade grau 1, 2 e assim sucessivamente. Vamos executar para ver se não dá nenhum erro, beleza? Não deu nenhum erro. Agora um ponto legal, nós vamos ter que coletar informações do usuário e para isso vamos criar duas variáveis que nada mais são do que os argumentos, do que os parâmetros que a gente definiu lá na função para calcular o MC, que é o peso e a altura, beleza? Então o peso, vamos iniciar aqui com float, né, para converter aquele valor que ele forneceu para a gente em um valor decimal, um float. E na sequência chamamos a função input e vamos falar para o usuário o seguinte: digite o valor do seu peso. Vamos falar para ele que é em quilogramas. E na sequência vamos fazer o mesmo a altura. A altura é igual a float, abre o parênteses, chamamos a função input novamente e vamos digitar aqui, digite o valor da sua altura, né? Vamos falar também que a altura é dada em metros para eles, né? 2 pontos. Na sequência, quando a gente executar esse comando aqui abaixo, ele vai abrir uma caixa, né? Uma caixa de texto pedindo para o usuário fornecer o seu peso e na sequência sua altura. A gente pode até antecipar esse processo já. Então aqui vamos colocar como peso 80 kg e uma altura de 1,75. Tá? Vamos executar esse comando. Ele armazenou então o valor de 80 kg na minha variável peso, na minha memória, né? E também o 1,75 na minha variável altura. Agora nós vamos fazer a chamada, né, dessas duas funções aí para a gente poder fazer o cálculo e a classificação. Primeiro vamos chamar aqui o IMC, que ele vai ser igual a minha calcular IMC, que me pedem dois parâmetros. O primeiro é o peso que eu acabei de capturar do usuário e o segundo, a altura que eu também capturei do usuário. Na sequência, vamos criar uma outra variável para fazer a classificação. Classificar. Classificar, ele é igual à minha função classificar, que me pede como parâmetro único e exclusivamente o IMC. Então, se tudo der certo, vamos executar esse comando e na sequência a gente faz um print para exibir o resultado dessa função. Então vamos executar e quando a gente executa não temos erro nenhum. Show de bola, pessoal. Agora vamos dar um print, né, para mostrarmos aí qual que é o resultado, né, dessa calculadora de IMC. Então iniciamos pelo fstring, abrimos a aspas, né, e vamos colocar aqui o valor do IMC vamos abrir chaves e fechar chaves. Vamos colocar aqui a nossa variável IMC e na sequência vamos colocar aqui que corresponde a uma categoria ou classificação, abre e fecha
chaves, vamos chamar aqui a nossa variável que acabamos de criar, que é classificar. Vamos fechar aspas e vamos executar esse comando. E quando executamos esse comando, nós temos o resultado que o valor do MC é 26,12, que corresponde a uma categoria, uma classificação acima do peso. Então, para 80 quilos com 1,75 m, a nossa calculadora está falando que a pessoa está acima do peso. A gente pode fazer mais um teste aí, né? Vamos chamar aqui as nossas funções novamente. Vamos executar aqui as variáveis de peso e altura. Vamos colocar 100 quilos aqui, né? Para uma pessoa de 2 metros de altura. Vamos executar esse comando. Vamos calcular o MC e fazer a classificação e na sequência a gente exibe o resultado. O valor do MC é 25, que corresponde a uma categoria ou uma classificação acima do peso. Beleza, pessoal? E assim a gente finaliza então a nossa aula de Python falando sobre funções. Então a gente viu bastante exemplo aí de como a gente usa as funções, para que serve, a grande importância, né? Então você vê aí que você pode estar aplicando ela em várias partes dos seus códigos, ela facilita muito a sua vida, deixa seu código mais legível e também você pode aí criar uma série de instruções dentro de um bloco e te trazer aí bastante resultados positivos. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem e antes de finalizar, pedir aí aquele apoio, né? De curtir esse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que puderem, se inscrever no canal, ativar o sininho para o YouTube sempre te avisar de novos conteúdos e para ele entender que esse conteúdo é relevante também entregar para mais pessoas. Beleza, pessoal? Então fica aí o meu grande abraço e até a próxima.